Bom dia, tudo bom com vocês? Tia Vanusa veio aqui para fazer um vídeo sobre o D9, que é horas. Nós vamos ver hoje, relembrar como é que a gente trabalha com o relógio. Esse não é o nosso foco, nós vamos só fazer um relembrando, tá bom? Vamos lá. Vocês lembram que os ponteiros, eles têm as funções diferentes, não é? O ponteiro grande, ele serve para marcar os minutos. E o ponteiro pequeno, as horas. No caso, no nosso relógio, o ponteiro pequeno está marcando 9 horas. E o grande está no 12, que indica que não tem minuto. O relógio, ele funciona como a tabuada do 5. Sempre vai pulando de 5 em 5. Vamos lembrar. 5 vezes 1, 5. Então, toda vida que o ponteiro grande estiver no 1, vai indicar 5 minutos. 5 vezes 2, 10. Então, toda vida que o ponteiro grande estiver no 2, vai indicar 10 minutos. E assim a gente vai, fazendo a tabuada do 5. Quando a gente termina de fazer a tabuada do 5, a gente vê que chegando no 12, 5 vezes 12 dá 60. Esse é o nosso primeiro passo para saber sobre horas. É saber que uma hora tem 60 minutos. Uma hora tem 60 minutos, que indica uma volta completa do ponteiro grande ao redor do relógio. E para que a gente precisa saber disso? Porque na nossa atividade de horas de hoje, a gente vai focar na continha de transformação de hora para minuto, tá? Como que a gente deve desenvolver para saber o intervalo de um acontecimento, o início de um acontecimento ou o término de um acontecimento, tá bom? Existe um cálculo, ele é um pouco complicado, mas a gente vai se basear nele. Eu vou ensinar as 3 formas, tá? Porque tem uma forma fácil, tem uma mediana e uma mais difícil. Nós vamos aprender as 3 formas, tá bom? Vamos lá. Dando continuidade, agora a gente vai para o cálculo. Aqui eu já fiz 3 opções de conta, analisadas por nível. Esse é o primeiro tópico, com nível fácil, médio e difícil. E esse é o segundo tópico, com nível fácil, médio e difícil. No caso aqui é como se fosse um conjunto de níveis, mas considerado mais fácil. E aqui já é considerado mais difícil. Vamos começar. Sempre que a gente faz o cálculo, a gente tem que ter em mente uma coisa. Hora e minuto são diferentes, eles têm valores diferentes, então a gente tem que separar isso. Sempre a conta, ela vai dar ou o início, ou a duração, ou o final. Então, sempre é bom a gente fazer essa tabela: início, duração e final. Vamos começar aqui. Sempre nessa conta, ele vai dar início, duração ou final. Ele sempre dá um desses 3. Então, sempre que for conta de hora, é bom a gente trabalhar com essa tabelinha: início, duração e final. E aí a gente vai preencher de acordo com o que a questão deu. Por exemplo, nesse primeiro tópico, eu fiz uma aula iniciando 7 horas e finalizando 11 horas. Vamos preencher a tabela. Inicia 7 horas. Finaliza 11 horas. Então, o que ficou faltando? Ficou faltando a duração. Nessa tabela, sempre acontece uma coisa. Sempre que faltar o início, vai ser conta de menos, porque eu vou voltar no tempo para saber uma hora que já passou. Sempre que pedir a duração, também vai ser uma conta de menos, porque eu vou comparar a hora inicial com a hora final. E sempre que pedir a hora final, vai ser conta de mais, porque tudo que finaliza, finaliza com a hora maior, porque a hora vai passar.
Então, a gente sempre faz isso para a gente não se confundir. Vamos agora fazer essa conta considerada nível fácil. Se faltou a duração, é conta de menos. O maior em cima, na conta de menos. E o menor embaixo. Por que que essa é considerada nível fácil? Porque não tem minuto. Então, nós vamos fazer sempre uma barreira, bem onde estão os pontinhos. Para que serve essa barreira? É realmente uma barreira para separar os minutos das horas. Esse é o lado das horas, esse é o lado dos minutos. Sempre. Ninguém passa dessa barreira sem se transformar naquela casa. Ninguém passa dessa barreira sem se transformar. Tem minuto? É a primeira pergunta que eu faço. Não tem. Então, eu posso só fazer o cálculo normal. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 1 tira 7, não dá. A gente pega da dezena. Se pegar 1, só tinha 1. Se eu peguei, zerou aqui e passa para cá. Como era uma dezena, fica 11. 11 tira 7, 4. Então, a nossa duração foi de 4 horas. Continuando agora com o nível médio. Nós temos aqui, assistir o vídeo aula às 8h10. Vejam que eu não botei o nome inicia, porque a gente vai ter que inferir. Se ele foi assistir às 8h10, foi a hora que ele iniciou. E finalizei às 9 horas. Mais uma vez, vamos para a tabela. Início, duração e final. O que que ele me deu? Ele me deu o início, 8h10. Me deu o final, 9 horas. Então, ficou faltando a duração. Mais uma vez, a gente coloca na frente. Menos, menos, mais. Se faltou a duração, é conta de menos. Mais uma vez, vamos fazer do ladinho. Maior em cima, menor embaixo. E não pode faltar a barreira para separar os minutos das horas. Por que que esse é considerado o nível médio? Porque aqui já mudou. O que foi que mudou? Mudou os minutos, exatamente. Veja, aqui tem minuto, aqui já não tinha, ó. Aqui tem minuto. Aí, você fala só com esse lado dos minutos, depois que você fala com os lados das horas. 0. Dá para tirar 10? Não dá, né? Então, eu vou precisar transformar alguma hora em minuto. 1 hora tem quantos minutos? 60. Então, você vai pedir. Corto 9. Você tinha 9. Se você tirar 1, fica 8. Mas essa hora não vai vir para os minutos valendo 1. Porque aqui ela vale 1 hora. Mas quando ela passar a barreira, ela vai ter que valer em minuto. Então, 1 hora vale 60 minutos. Então, ela vem como 60. Como aqui não tinha nada, você elimina. E o seu novo número vai ser 60/10. 0 menos 0, 0. 6 tira 1, 5. E 8 tira 8, 0. Então, a nossa duração é de 50 minutos. E, por fim, desse primeiro bloco, nós vamos fazer o nível difícil. Eita, tia, se já estava difícil ali, que dirá agora, né? Mas vamos lá. Comecei o treino 9h30 e terminei às 10h25. Veja que agora eu coloquei terminei, para você se acostumar com as palavras. Finalizei, terminei, sempre vai vir mudando, mas tem o mesmo sentido. Vocabulário, né? Então, vamos para a tabela. Sempre faz início, duração e final. O início que ele me deu foi 9h30.
O término, 10h25. Então, faltou a duração. Mais uma vez, menos, mais. Conta de menos novamente, que ficou faltando a duração. Maior em cima, 10h25. E o menor embaixo, que é 9h30, 9h30. Meia hora, por quê? Porque 30 é a metade de 60, que é 1 hora. Barreira, não pode esquecer, esse é o lado dos minutos e esse é o lado das horas. Por que que é considerado nível difícil? Porque tem minuto tanto em cima quanto embaixo. Então, quer dizer que nós vamos ter mais trabalho ainda para transformar. Vamos lá. 25, dá para tirar 30? Não, né? É menor. Então, eu vou ter que, de novo, pedir a hora. Se eu tinha 10 e pego 1, fica quanto? 9. Mas aqui eu peguei 1 hora. Quando ele passa da barreira, ele tem que se transformar em minutos. Então, 1 hora tem quantos minutos? 60. Tá aí porque que é difícil, ó. Porque agora eu fiquei com 3 números, porque eu não posso apenas cortar o 25. Se vocês tivessem 25 centavos, 25 reais, né? E eu desse 60 reais, vocês iam jogar isso aqui no mato? Iam jogar no lixo? Não ia. Vocês iam juntar, e é isso que a gente tem que fazer. Juntar o 60 com o 25. Vamos fazer para ficar mais organizado? Um retângulozinho aqui ao redor e somar. 5 mais 0, 5. E 6 mais 2, 8. Então, esse número aqui, ó, se transformou em 85. Agora, sim, a gente pode fazer a conta. 5 tira 0, 5. 8 tira 3, 5. E 9 menos 9, 0. 55 minutos é a nossa duração. Pronto, a gente teve 3 níveis com conta de subtração. Por que que eu sempre deixei a duração faltando? Para explicar os 3 níveis de subtração. Que no caso aqui, vocês, tanto se faltasse a duração ou início, ia ser conta de menos. Então, essa conta serve tanto para o início como para a duração.